por esses dias, nós tanto temos falado sobre as evidências, não é isso? Por causa desse domingo que será amanhã das evidências, o dia da evidência. Então nós adaptamos isso para todos nós que fazemos a obra de Deus. Eu vou mostrar aqui algumas fotografias, algumas imagens, e vou fazer pergunta para vocês durante o momento em que eu vou mostrando aqui as figuras, as imagens. Evidência. Fica em evidência muitas coisas relacionadas à vida pessoal. Vamos fazer aqui um paralelo. Essa reunião é somente para quem faz a obra de Deus. Nesta reunião estão apenas obreiros e obreiras, colaboradores e colaboradoras. Estamos conectados agora com todo o país, com todo Portugal continental e ilhas. Então você que me assiste, você que está aqui, vamos fazer o seguinte paralelo: a nossa vida pessoal e a nossa vida ministerial, a nossa vida na obra de Deus. Mas primeiramente vamos falar da nossa vida pessoal, das nossas, eu costumo dizer, das nossas 5 vidas: vida espiritual, vida sentimental, vida familiar, vida física, que é a saúde, e vida financeira. Vamos olhar para essas 5 vidas e analisemos qual é a evidência. Qual é a evidência nessas nossas 5 vidas? Você vai entender. Veja essa primeira imagem. A pergunta que eu faço: o que está em evidência nessa fotografia? Ali está uma senhora doente, com certeza aquele é um quarto de hospital, não é isso? Um leito de hospital, uma maca do hospital. Ela está ligada aqui ali a soro, tem ali sondas, não é isso? Então aqui fica em evidência a doença, fica em evidência a enfermidade. Ela está enferma, ela está doente. A evidência aqui é a doença. A imagem a seguir, a foto a seguir. Um mendigo na rua. Um mendigo que está ali na rua, tem algo nas mãos ali para estender, para que alguém lhe dê o quê? Esmola. Ele é um pedinte, não é isso? A roupa rota, rasgada, deve estar cheirando mal. A evidência do que aqui? A evidência da miséria, corretamente. Aqui está a evidência da miséria. Prosseguimos para outra foto. O que está em evidência aqui agora? Um casal está brigando. Com certeza essa menina logo à frente é quem? É a filha. Ela está com o rostinho triste, com o olhar triste, porque quem está brigando? Os pais. Então a evidência aqui qual é? A evidência de brigas conjugais, ou uma briga conjugal, briga na família. A evidência de um lar que está prestes a ser o quê? Destruído, um casamento que está para se acabar, um divórcio que vai ocorrer. A evidência aqui é o sofrimento na família, o sofrimento no casal, que afeta quem? A filha. A figura a seguir também, o que está em evidência aqui? A separação, porque o casal está embora na mesma cama, mas está um de costas para o outro. Ele até está dormindo, ou talvez finge que está dormindo. Ela está com os olhos abertos, porém com um olhar triste. É a evidência da separação. Eu não me lembro, tem mais uma, né? O que está em evidência aqui? Veja uma pessoa sozinha, olhando para o horizonte, olhando para as gaivotas voando. Aqui está a evidência do que, gente? A evidência da solidão. A evidência da solidão. Aqui está uma pessoa sozinha, não tem ninguém, não é realizada sentimentalmente,
se ama, não é amado ou não é amada. Enfim, aqui está a frustração, aqui está a imagem da solidão nessa pessoa. Ora, você talvez deve estar perguntando: pastor Rogério, mas que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver comigo, que sou obreiro, que sou obreira, que visto o uniforme, que trabalho nas reuniões, que ajudo ao pastor na sexta-feira na corrente da libertação espiritual, que também ajudo pela manhã nos domingos, enfim, eu evangelizo, eu vou para as ruas, mas o que isso tem a ver comigo? A evidência daquilo que é a sua vida. Talvez você é um obreiro, uma obreira, que veste o seu uniforme, que, diga-se de passagem, é um uniforme muito bonito, mas o que está em evidência em você é a doença, a enfermidade. Há obreiros entre nós que passam sérios problemas com a sua saúde ou com a falta dela. E nós não vamos lhe remover por causa disso, obviamente que não. Dependendo da enfermidade, sim, é preciso remover para se tratar, sim, mas vamos lutar. Deus tem o poder de curar, não tem? Mas o melhor seria termos o quê? Saúde ao invés de ter a doença. Então não pode ficar em evidência nos servos de Deus a doença. Eu não posso aceitar a doença no meu corpo. Eu não posso aceitar olhar para o meu corpo e ver prevalecendo a doença, e ver prevalecendo a enfermidade, e ver prevalecendo a infecção, a inflamação. Eu não aceito a doença. O que tem que ficar em evidência a mim que sirvo a Deus é o que, gente? É a saúde. O que tem que ficar em evidência na minha vida financeira, como um obreiro de Deus, como uma obreira de Deus, como um servo de Deus que sou, como uma serva de Deus que eu sou, financeiramente, economicamente, o que tem que ficar em evidência na vida financeira de um obreiro? Não ouço, desculpa. A prosperidade. Eu não aceito que fique em evidência, claro, eu creio que não há nenhum dos nossos obreiros como aquele mendigo que mostramos ali, todo rasgado, todo roto, cheirando mal e pedindo esmolas. Não, pelo amor de Deus, está amarrado isso. Mas há sim obreiros que estão passando necessidade. Existem obreiros que nós temos que intervir às vezes e ajudar, oferecendo uma saca de alimentos. E eu não falo isso para ofender, não me leva a mal. Mas eu falo isso para lhe alertar e lhe revoltar, e você dizer: eu não aceito isso, porque eu sirvo a um Deus vivo. Está escrito em João 12, 26, aquele que me servir o Pai, o honrará. Então eu sirvo a esse Deus, Ele vai me honrar na minha saúde, vai me honrar na minha vida financeira, no meu trabalho, nos meus negócios, vai me honrar na vida sentimental. Você não pode aceitar a solidão na sua vida. Você não pode aceitar a solidão, mas você deve lutar por uma vida sentimental realizada, lutar para que a sua vida conjugal seja abençoada, para que você e o seu marido formem um casal que juntos glorifiquem a Deus. Você não pode aceitar ver a sua família destruída em meio a brigas, em meio a discussões, como mostramos ali, aonde a filha ou o filho presencia discussões, brigas. Você não pode deixar que nada disso fique em evidência na sua vida. Amém? Você não pode, obreiro e obreira, aceitar que fique em evidência na sua vida o que mostramos há pouco. Nem a doença, a enfermidade, nem os problemas na família, no casamento, nem a miséria, a falta do dinheiro, do emprego, do trabalho. Você não pode aceitar isso. Você tem que se revoltar. Você tem que se revoltar contra isso. Amém? Vocês conseguem me entender? Sim. Faz um sinal para mim, por gentileza. Muito bem. Agora falemos da vida ministerial, do ministério. Eu me referi até agora tudo o que somos.
Agora eu me refiro tudo ao que fazemos, porque a obra de Deus nós fazemos. Então, no trabalho que você exerce como obreiro e obreira, também tem que ficar em evidência o seu ministério, porque você tem um ministério. Nós, pastores, temos o ministério de pastor. O bispo tem o ministério de bispo. Nossas respectivas esposas têm o ministério de esposa. Esposa de bispo, esposa de pastor. Vocês, obreiros e obreiras, também têm um ministério. Ministério de obreiro, ministério de obreira. Então o seu ministério também tem que ficar em evidência. Quando é que o nosso ministério fica em evidência? Quando simplesmente vestimos o uniforme e desfilamos pelos corredores da igreja? Como manequins de passarela? Isso não é ficar em evidência. Ficar em evidência é o obreiro, a obreira, que faz o trabalho de acompanhamento espiritual, que quando uma pessoa chega pela primeira vez na igreja, se preocupa em cuidar daquela pessoa, se preocupa em cuidar daquela alma. Eu disse cuidar daquela alma. Você não vê a pessoa pela aparência que ela demonstra, você vê-la sempre como uma alma. Então você cuida, você se aproxima, você atende aquela pessoa, você se preocupa em ver aquela pessoa desenvolver espiritualmente, crescer. Você faz o trabalho do evangelismo. Se você não pode evangelizar conosco sábado pela manhã, devido ao trabalho, devido a compromissos justificáveis, nós entendemos. Mas se não há uma justificativa, no sábado você não está trabalhando, no sábado você aparentemente poderia estar conosco evangelizando, sim, então o seu ministério vai estar em evidência. Por quê? Porque você vai evangelizar, você vai falar de Jesus nas ruas, você vai bater de porta em porta, você vai ouvir não, isso não tem problema. Jesus disse para os discípulos, quando não lhe aceitarem numa cidade, sacuda o pó do sapato e vai para outra. Acabou. Somos ofendidos na evangelização, somos chamados com todo nome mais horrível e feio que você imaginar. Vamos em frente, mas estamos dando a nossa vida para quem? Para Deus. Então tem que ficar em evidência que todo obreiro é evangelista. O que significa ser evangelista? A palavra evangelista vem de quê? De evangelizar, e evangelizar vem de evangelho. Então todo evangelista evangeliza, leva o evangelho, mas não é levar o evangelho pregando a Bíblia nas ruas, não. Mas é ver que nos evangelhos é que estão as curas que Jesus fazia, as libertações que Jesus fazia. Não diz a palavra de Deus nos evangelhos que ele andava de aldeia em aldeia, de cidade em cidade? Isso não é evangelizar? E vamos então de aldeia em aldeia, vamos de cidade em cidade, vamos de bairro a bairro, vamos de vila a vila, vamos em todas as localidades, vamos assumir o papel de evangelista, e não simplesmente um obreiro que veste uniforme e nada mais além disso. O seu ministério tem que também ficar em evidência. A sua vida em evidência, mas também em evidência o seu ministério. Pense comigo. Abraão. Quem era Abraão? Abraão vivia na terra chamada Ur dos Caldeus, uma terra de pagãos. Você entende o que é um pagão? São idólatras. Os pagãos adoram outros deuses, e Abraão era um deles. Abraão também era um pagão. Abraão também era um idólatra. Abraão também estava no meio dos idólatras, mas ele tinha algo que chamava a atenção de Deus. Ele já tinha dentro de si já o espírito da obediência, tanto que Deus diz o que para ele? Sai
não mandou ele sair daquela terra? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Está lá em Gênesis 12. Aqui tem dois verbos. Deus trabalha aqui com dois verbos. Deus primeiro diz o que para ele? Sai, verbo sair. Sai. Abraão, sai dessa terra. Sai do meio desses pagãos, sei lá. Sai do meio desses idólatras. Sai. E depois ele disse o quê? Vai. Vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão destacava-se porque sempre que Deus o chamava, como é que ele respondia a Deus? Eis-me aqui. E Deus, ele diz para você também, obreiro, esses dois verbos. Deus também diz esses dois verbos. O que Deus diz para cada um de nós? Sai. E em seguida ele diz o quê? Vai. Sai do lugar onde você está e vai para o altar. Sai do lugar de onde você está e vai para o altar. Sacrifica-se a mim e sacrifica a mim. Entende a diferença? Sacrifica-se, eu sacrifico a minha própria vida e sacrifica no altar. O sacrifício monetário, o sacrifício financeiro, o abrir mão de coisas materiais. Abraão fez tudo isso. Mas qual era a evidência daquele Abraão na terra de Ur dos caldeus? Um homem casado, porém a sua mulher, qual era o problema que Sara tinha? Estéril. Um homem famoso, toda a gente o conhecia, ou um anônimo? Na terra de Ur dos caldeus ele era conhecido? Ele era anônimo, ele estava no anonimato, ninguém sabia quem era Abraão. Aliás, nem Abraão ainda se chamava Abrão. Abrão. Quem é Abrão? Não sei quem é Abrão. Onde é Ur dos caldeus? Também não sei. Era uma terra em evidência? Só se foi evidência pela idolatria. Mas Abraão era um homem que estava em evidência? Não era. Mas quando Deus disse o quê? Sai dessa terra, sai daí e vai. Ele obedeceu? Então Deus começou a lhe fazer promessas. Deus começou a dizer para ele. Deus começou a prometer-lhe, não é isso? Sim ou não? Te farei ser tu uma bênção, multiplicarei a tua descendência, sua descendência será como as estrelas dos céus, como a areia da praia, do mar. A tua mulher estéril, tá bem, mas ela vai ser mãe. Ah, mas como é que a minha mulher vai ser mãe? Como é que eu vou ser pai se o filho que eu tenho lá em casa, o Damasceno Eliezer, o filho da empregada, esse é o meu herdeiro? O que Deus disse para Abraão? Não, o seu herdeiro não é o filho da empregada nascido na sua casa, mas o seu herdeiro quem é? O que será gerado de ti. Ah, sim senhor, promessas. Está compreendendo sim ou não? Te multiplicarei, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Promessas. Abraão, sempre para onde ia, ele edificava altares, ou seja, habituado já a oferecer o quê? Sacrifício. Ele já provava a Deus. Ele já fazia suas provas no altar. Ele já apresentava suas provas em cada altar que edificava, em cada altar que levantava para Deus. Mas onde Abraão veio a ficar ou a ter o quê? A evidência foi na prova final. Foi quando Deus disse o que para ele? Toma o teu filho. Simplesmente toma o teu filho. Toma o teu filho a quem tu amas, o teu filho Isaque, e oferece-o no monte que eu lhe mostrarei. Em
holocausto, em sacrifício, sobre o monte me oferece a mim. E o que Abraão fez? Obedeceu, porque ele queria que ficasse em evidência o quê? Ele ou Deus? Deus através dele. A obediência de Abraão, obreiros, o facto de Abraão obedecer a Deus, é para que ficasse em evidência o poder de Deus na sua vida. E o motivo de Deus provar a Abraão, o motivo de Deus colocá-lo à prova, é para que ficasse ali em evidência a quem Abraão amava mais, ou a Deus ou a quem? Ou ao seu filho. O que Deus queria de Abraão era isso. Eu vou te provar por causa disso. A prova que eu estou te colocando, eu estou te provando, eu estou colocá-lo à prova, eu estou pô-lo à prova, que é para ver então que fique provado, finalmente, se você ama mais a mim, ou se você ama mais ao seu filho. E Abraão, na obediência, levou seu filho para o sacrifício, não foi? Provando assim que ele amava a quem? A Deus. E provando a Deus que ele o amava mais do que o seu filho, então Deus veio e faz cumprir todas as suas promessas. Amém? Como diz esse versículo, se você quiser até acompanhar, nós temos aqui o versículo em que Deus jura por ele mesmo. Coloca aí, por favor. Em Gênesis 22:16, diz assim: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Na verdade, não precisamos dizer que começa domingo. Na verdade, já começou hoje, aqui nessa noite. Já começou no momento em que você se dispôs dentro de si a sacrificar ao Deus vivo e fazer com que a sua vida fique em evidência, e não só a sua vida, o seu ministério. Amém? Você só tem que fazer o que fez Abraão, obedecer. Cada um de nós tem o seu Isaac. Cada um de nós tem o seu Isaac. E esse Isaac é o quê? Esse Isaac o que é? É aquilo no qual mais estamos agarrados, é aquilo no qual mais estamos apegados, é aquilo no qual mais afeiçoados estamos, é aquilo que vamos levar para o altar. Então, se eu quero que a minha vida fique em evidência, se eu quero que o meu ministério fique em evidência, se eu quero que Deus fique em evidência, então o que eu vou fazer no altar, isso que eu fizer é o que tem que ficar em evidência. Abraão, o que fez naquele altar de pedras com lenhas, quando ele levou o filho para o alto do monte, quando ele preparou aquele altar de lenhas e pedras, quando ele pôs o filho deitado sobre as lenhas, amarrou o filho, ali ficou em evidência a obediência dele. Ali ficou em evidência que ele era fiel e obediente a Deus. Tanto que bradou o anjo e disse o que para ele? Não faças mal ao rapaz. Não é preciso matar ou sacrificar seu filho. O próprio Deus disse: agora sei que temes a mim. Eu sei que temes a Deus. Por quê?
me obedecestes, não me negastes o teu único filho, aquilo que eu lhe pedi. Amém? Então Deus vai lhe dizer, Deus vai lhe pedir, e se você não negá-lo e no altar fazer o seu voto de sacrifício, ficando em evidência o que você vai fazer, cumprindo na semana do dia 10 ao dia 17 de julho, naquela semana de 10 a 17 de julho, quando você subir ao altar para cumprir o seu voto, vai ficar em evidência o que você fez no altar. E Deus vai fazer ficar em evidência sua vida pessoal, o seu ministério, e Deus fica em evidência na sua vida, porque todos vão ver o poder de Deus na sua vida. Amém? É como se costuma dizer, quem te viu e quem te vê. Então eu quero fazer uma oração com todos vocês na fé, na revolta. E eu gostaria que você analisasse a si mesmo. Eu gostaria que você olhasse para você no sentido sua vida e no sentido seu ministério. Não importa o tempo de obra que você tem. Talvez você é um obreiro ou uma obreira de poucos meses. Há poucos meses depois do último seminário que você foi levantado a colaborador, ainda nem é obreiro. Ou talvez é obreiro e não faz um ano ainda. Ou talvez você já é obreiro já há alguns anos. Mas olhe para a sua vida, obreiro. Olhe para o seu ministério. Não aceite, não se conforme, não se acomode. Não aceite a sua vida da forma que ela está. Deus chamou Abraão e Ele também chamou você para fazer a obra dele. Mas Ele quer que você o glorifique com a sua vida. Ele quer que você o glorifique com o seu ministério. Os membros da sua igreja têm que ver em você um exemplo. Os membros da sua igreja, eles têm que olhar para você e ver Deus na sua vida. Eles têm que ver Deus no seu ministério. Eu fiquei chocado. Já tem alguns anos que isso aconteceu, mas eu fiquei chocado quando uma obreira foi colocar a mão na cabeça de uma senhora para fazer a oração, a imposição de mãos. E naquele momento a senhora tirou a mão, a força de cima tirou a mão dela, por exemplo, como o Levi está aqui sentado, por exemplo, eu vou colocar a mão sobre a cabeça dele, mas ele não deixa, ele tira com a própria mão. E a obreira pela segunda vez insistiu e deixa eu orar pela senhora. Eu aceito a oração de qualquer obreiro aqui, mas de você não. E eu vi aquilo, fiquei chocado, assustado. Depois eu fui perguntar para a obreira. A membro também não poderia olhar com esses olhos, não poderia ver dessa forma, mas era uma membro vizinha que sabia tudo da vida daquela obreira. Então ela ouvia as brigas dentro de casa com o marido, a obreira e o marido. Ela sabia das necessidades que aquela obreira passava onde? Dentro de casa. Ela sabia das arrogâncias e dos nervosismos que essa obreira demonstrava devido aos problemas que passava. Mas lá na igreja ninguém conhece ninguém. Mas aquela vizinha conhece. Então ela rejeitou a oração da obreira. Em outras palavras, você não consegue ajudar nem a si mesma, quer ajudar a mim? Você não consegue nem resolver os seus problemas e quer pôr a mão na minha cabeça para resolver os meus? Claro, a membro também não devia fazer isso. Mas aquela obreira, ao receber isso, ela poderia o quê? Ela não poderia se revoltar? Ela não poderia ficar revoltada? Rejeitaram a minha oração, eu não aceito isso, eu vou mudar essa situação, eu vou para o altar, eu vou sacrificar, eu vou fazer jejum, eu vou buscar em Deus essa transformação, porque eu não estou glorificando nem na minha vida, nem no meu.
mas a obreira sentimental, emotiva, e tantas vezes nós batemos contra os sentimentos e as emoções. Ela se deixou levar pelas emoções, sentimentos, ficou triste, abatida com aquela situação. Não, se isso acontece com você, revolte-se. Revolte-se. Se você tem uma vida que não glorifica a Deus, se você tem uma vida que não é uma evidência para Deus, revolte-se. Se chorar, chore, mas sejam lágrimas de quê? De revolta. Não sejam lágrimas de sentimento, que sejam lágrimas de revolta. Meu Deus, eu estou igual a fotografia que foi mostrada aqui. A minha saúde, eu só não estou de cama, só não estou no leito, mas eu estou doente e enferma. O meu casamento está igual àquela foto que foi mostrada ali. É brigas e discussões e os filhos acuados, cheios de medo do lado. A minha família está assim, eu sou igual aquele solitário ali. Eu me sinto só muitas vezes. Mas eu não aceito isso. Eu não aceito que essa seja a evidência na minha vida, não. Eu quero que a evidência na minha vida não seja a doença, mas que seja a saúde. Eu não quero que fique em evidência a miséria, mas que fique em evidência a prosperidade. Eu não quero que fique em miséria, eu não quero que fique em evidência a solidão, mas que fique a paz, a harmonia junto com a minha família. Amém? Então nós vamos clamar agora, vamos agora levantar a nossa voz, o nosso clamor nessa fé. Tem que ficar em evidência na nossa vida e no nosso ministério o poder de Deus. Amém? Vamos fazer isso? Você entendeu tudo que foi falado? Então vai na sua fé, começa a clamar. Meu Deus, nós não aceitamos. Não aceitamos que fique em evidência uma vida destruída, uma vida arruinada, uma vida amarrada, uma vida mirrada, uma vida destruída, um casamento marcado por brigas, discussões, uma vida sentimental marcada por solidão. Eu não aceito que fique em evidência na minha vida a miséria, o fracasso, a derrota. Não, meu Pai, não, meu Deus. Por isso agora eu clamo a Ti, Senhor, para que o que venha a ficar em evidência na minha vida seja a prosperidade, a saúde, a união familiar, o amor, o carinho entre o casal, a compreensão, o amor, o diálogo. Meu Deus, que fique em evidência na minha vida o Teu poder, que fique em evidência, meu Pai, também no meu ministério, é que eu sou um obreiro excelente, que ajudo, que acompanho, que evangelizo, que resgato aos afastados e perdidos, que fique em evidência no meu ministério, meu Pai, é que eu sei estender a mão para o aflito, eu sei estender a mão para o sofrido, em nome do Senhor Jesus. Que fique em evidência que não apenas só obreiro sou, mas evangelista também, ganhador de almas. Meu Deus, que fique em evidência que eu sou um evangelista ganhador de almas, um obreiro ganhador de almas, em nome do Senhor Jesus. Faça isso, meu Pai. Meu Deus, a vida dos Teus obreiros e obreiras não tem sido uma evidência positiva. A vida de muitos, sabe, Senhor, eu poderia dizer até de alguns dos Teus obreiros, mas infelizmente a realidade não é dizer alguns, a realidade é muitos obreiros e obreiras. O que está em evidência na sua vida é o sofrimento. O que está em evidência no seu corpo é a doença, é a enfermidade, a dor, a ferida. Na vida de muitos obreiros, o que está em evidência
na sua vida sentimental é a solidão, não ter ninguém, não ser feliz nem realizado no amor. O que está em evidência na família de muitos obreiros são filhos rebeldes, filhos agressivos, às vezes agressivos fisicamente, muitas vezes agressivos verbalmente, filhos que os obreiros não conseguiram ganhar para Deus, enquanto domingo pela manhã levantam cedo, vestem o uniforme e vão para a igreja, toda a sua família em casa ficou dormindo. Essa esposa queria tanto que o seu marido lhe acompanhasse e estivesse ao seu lado. Muitos são os obreiros que gostariam de dizer o que disse Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se isso ainda não está acontecendo, meu Deus, vai acontecer. Nós determinamos sim que os teus servos também vejam sua família te servindo. Transforma os casamentos aqui, transforma as famílias aqui, cura, meu Deus, os teus servos e servas, manifesta o teu poder sobre os obreiros doentes e enfermos, e sejam eles curados, sejam elas curadas. Meu Deus, nós vamos para o teu altar, como Abraão foi. O Senhor disse para Abraão: sai e vai. O Senhor disse para Abraão: sai, é o primeiro verbo, o verbo sair. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai, segundo verbo, verbo ir, vai para uma terra que eu te mostrarei. E o Senhor está dizendo para nós a mesma coisa. O Senhor está dizendo para cada um de nós: sai, sai dessa prostração, sai dessa acomodação, sai dessa angústia, sai dessa tristeza, sai desse desânimo, sai desse estado crítico, sai desse estado de acomodado e passa para o estado de revoltado. Sai. Nesse domingo pela manhã, o Senhor vai dizer: sai do lugar que está sentado e vai para o altar e faz o voto de sacrifício a Deus. Todas aquelas promessas que o Senhor fez a Abraão, todas elas se cumpriram, e na vida dos teus obreiros também todas elas vão se cumprir. Vão se cumprir, meu Pai. Abençoai a todos eles, que hajam pela fé, que hajam pela razão, sim, pela fé racional, pela fé inteligente, pela fé abraâmica, pela fé sacrificial. É o que te pedimos, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. Que esses obreiros te conheçam, meu Deus. O nosso pedido é esse: me faz te conhecer, meu Pai, porque muitos têm te servido, muitos têm vestido o uniforme, mas não te conhecem ainda profundamente, não conhecem ainda o teu poder. Então que conheçam, é o que nós determinamos, meu Pai. Tenho ouvido só falar do teu poder. Quanto tempo eu te sirvo, quanto tempo eu te sirvo, sem te conhecer, sem te conhecer. Esse Deus desconhecido, esse Deus desconhecido, de quem tanto ouço falar, de quem tanto ouço falar. Ele derrubou muralhas, Ele derrubou muralhas. esse Deus abriu o mar, esse Deus abriu o mar. Mais do que me adianta, mais do que me adianta. com os meus
meus lábios te adorar. Se a minha vida, ó Deus, Se a minha vida, ó Deus, não te glorificar, não te glorificar, sei que o tempo não mudou. sei que o tempo não mudou. A força do teu poder, A força do teu poder. Deus, eu sei que tu és grande Deus, eu sei que tu és grande. e eu vim te conhecer. E eu vim te conhecer. Levante suas mãos, a sua voz também me faz te conhecer. Me faz te conhecer. Transforma a minha vida. Transforma a minha vida. Faz os meus olhos verem Faz os meus olhos verem o que não viram ainda. o que não viram ainda. Não quero informações. Não quero informações. Se materialize em mim, ó Deus. Se materialize em mim, ó Deus. Quem não conhece a Deus, Quem não conhece a Deus, recua na batalha. recua na batalha. Mas quem conhece vai em frente, Mas quem conhece vai em frente, pois Ele não falha. pois Ele não falha. Quem conhece ao Senhor, Conhece ao Senhor. na vida será sempre o vencedor. Leve as mãos ao seu coração. Por favor, não diga nada. Você que está conosco aqui em Lisboa, no Templo Maior, e você que participa dessa videoconferência, onde quer que esteja, com as mãos no seu coração, faça silêncio. Ó Espírito Santo, eu peço ao Senhor, por favor, fala com cada um de nós. O Senhor falou com Abraão. O Senhor falou intimamente com Abraão. Fala também com este seu servo, com esta sua serva. Fala, meu Deus, com este obreiro, com esta obreira que tem passado por imensas lutas, que tem tido, meu Deus, muitas tribulações, e que muitas vezes, diante de situações que enfrentou, pensou em desistir. Eu peço por este obreiro, por esta obreira, que muitas vezes pensou em deixar tudo. E quando eu falo em deixar tudo, pensou em deixar família, pensou em sair de onde mora, sair de sua morada para uma outra morada e não dizer até para ninguém o endereço, o lugar para onde foi ou para onde iria. Pensou muitas vezes até em procurar o seu pastor e dizer: eu não vou mais vestir o meu uniforme, eu não vou mais fazer a obra de Deus porque a minha vida não está em evidência. Eu não vou mais vestir esse uniforme, eu não vou mais servir a Deus porque está tudo destruído. Mas não é motivo para desistir, não é motivo para deixar o uniforme. Ao invés de recuarmos diante do problema, vamos enfrentá-lo. Ao invés de pedir para sair, ao invés de desistir, ao invés de se entregar ao problema ou ao mal, ao diabo, ao incentivador do desânimo, nos entreguemos a Deus, nos sacrifiquemos a Ele, ao Deus de Abraão, que fará de cada um de nós um Abraão nos dias de hoje. Ele pode fazer de você um Abraão nos dias de hoje. É só obedecê-lo, é só entregar a Ele. Seja em Portugal, seja em que nação for, em que cidade for, não importa. Determine: eu vou fazer a diferença. Porque, meu Deus,
Muitas vezes eu não sei para onde eu vou, mas eu sei com quem eu vou consigo. Muitas vezes não sei para onde eu vou, mas eu sei quem vai comigo, e esse alguém é o Senhor. O Senhor vai comigo, o Senhor toma a frente de tudo. O Senhor endireita os caminhos tortuosos, o Senhor quebra as portas de bronze, o Senhor despedaça as trancas de ferro, o Senhor abre os meus caminhos, e eu vou nessa fé, eu vou nessa fé. Eu vou te glorificar com uma vida abençoada, eu vou te glorificar com um casamento abençoado, eu vou te glorificar com uma saúde abençoada, com uma prosperidade abençoada. Eu vou te glorificar, meu Pai, porque a minha vida vai ficar em evidência. Eu vou te glorificar porque vai ficar em evidência o meu testemunho. O meu testemunho. Eu vou dar testemunho no altar. O meu testemunho vai ser exibido em todos os meios de comunicação da igreja. Eu vou te glorificar, meu Pai, com uma vida abençoada. Determine isso agora. Determine. Minha vida vai te glorificar, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Fale com Deus, obreiros. Fale com Deus. Meu Deus, que os teus obreiros façam a diferença na sua vida e no seu ministério, em nome do Senhor Jesus. E todos que creem digam assim seja. Respire fundo e digam uma vez mais, assim seja. Amém. Podem sentar, por favor. Nós íamos exibir um testemunho aqui. Eu não vou exibir testemunho algum nessa noite, não. Não desprezando o testemunho que aqui temos. Não desprezando o testemunho deste obreiro, inclusive. Mas eu gostaria que fosse o seu testemunho aqui agora. Como está escrito na palavra de Deus, ó quão grande nuvem de testemunhos. Ó quão grande nuvem de testemunhos. Tem que ter tantos testemunhos entre os obreiros, que se o pastor ou o bispo pedir para vir ao altar, vem aqui contar a você que tem um testemunho maravilhoso, que fique em evidência o que você fez no altar, e ficou em evidência o que Deus fez na sua vida. Era para ter, entre aspas, brigas entre vocês. Entende, não? Era para ter empurrões. Não, eu vou lá contar. Não, vou eu. Não, eu vou primeiro. Era, sabe, um segurando o outro. Era para ter... Peraí, gente, tem calma. É um de cada vez. Só que às vezes nós procuramos testemunhos entre os obreiros, e é como procurar agulha no palheiro. Mas isso vai mudar. Essa fogueira santa vai ficar em evidência a vida que Deus vai te dar, o ministério que vai ser diferente a partir de agora. Amém? E aí sim o seu testemunho vai ser maravilhoso, porque nós muitas vezes mostramos testemunhos de vários países, não é? Muitas vezes do Brasil, não é isso? O seu testemunho tem que também ser exibido em todas as nossas igrejas, por todo o mundo. O seu testemunho tem que ser exibido lá em Hong Kong. Está entendendo? Que traduzam. Você não fala chinês, fala? Então que façam a legenda. Mas você conta o que Deus fez na sua vida.
que o seu testemunho seja exibido no Reino Unido, que o seu testemunho seja exibido na África. Você sabe falar Zulu? Dialeto? Sabe falar? Então eles que traduzam no dialeto. Amém? Mas tem que ficar em evidência os testemunhos dos servos de Deus também. Está ligado? Amém? Para que fique em evidência o poder desse Deus. O poder maravilhoso do nosso Deus. Muito bem. Nós vamos fazer uma oração, nós pastores, com as nossas esposas, por todos vocês. E também, num dado momento, nós vamos pedir que você estenda as suas mãos também em nossa direção e ore por nós. Você costuma orar pelo pastor? Você costuma incluí-lo nas suas orações? Não somente o pastor que está lá no seu centro de ajuda, no dia a dia, no convívio com você. Mas você sabe que, há pastores que estão em aldeias, que estão em províncias, em lugares longínquos. Há pastores que estão dando a vida em lugares que você não faz a menor ideia da dificuldade, da luta, da guerra que ele passa ali naquele lugar. Então, ore pelos pastores, ore pelos bispos. Peça sempre, ó Deus, abençoa o ministério do bispo Macedo, da sua esposa, a dona Esther. Abençoa todos os demais bispos. Abençoa o bispo Carlos Rocha, a dona Elaine Rocha, sua esposa, o bispo Júlio Freitas, sua esposa, a dona Viviane Freitas. Enfim, todos os bispos, todos os pastores, onde quer que esteja, eles recebem a sua oração. E pode ter certeza, todos eles também oram pelo seu ministério. Não está escrito? Orai uns pelos outros? Então nós vamos orar por você. Amém? Então eu pediria aos pastores, por gentileza, que viesse aqui ao altar com a sua esposa. Se ela estiver com uniforme ou sem, não importa, não tem problema. Fiquem todos de pé. A minha esposa aqui ao meu lado. Podem vir, pastores, por favor. Você vai orar pelo nosso ministério mesmo. E depois nós vamos estender as mãos e orar pelo seu ministério. Amém? Então, cabemos todos? Então, por favor, estenda suas mãos e nos abençoe. Nós recebemos, pode ter certeza, nós recebemos de cada obreiro e obreira que orou por nós, nós recebemos essa bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós recebemos de todos vocês esta oração, essa bênção. Amém? Põe as mãos no coração agora. Agora somos nós quem vamos abençoar o vosso ministério e a sua vida. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu e os meus companheiros de fé aqui com nossas esposas, abençoamos a vida de cada obreiro e obreira e o seu ministério também. Meu Deus, nós estendemos as mãos diretamente do altar ao átrio, aonde eles estão, para abençoar a vida de cada um deles, para abençoar o ministério de cada um deles, em nome do Senhor Jesus, e que nessa fogueira santa de Israel fique em evidência o que eles vão fazer no altar, porque vai ficar em evidência uma vida abençoada e um ministério abençoado, em nome do Senhor Jesus. Sejam abençoados. Nós, pastores e esposas juntos, repetimos a frase: sejam abençoados, em nome de Jesus. Amém. Tá ligado? Você recebeu também? Amém. Agora segure a mão da pessoa ao seu lado. Vamos terminar a nossa reunião. Feche os seus olhos, por favor. Meu Deus, nós te louvamos e te glorificamos por essa noite.
há uma chama acesa no ser dos teus obreiros e obreiras. Chama esta que não vai se apagar, mas que se manterá acesa para sempre. A chama do teu espírito. Meu Deus, nós chegamos ao 20º dia do jejum de Daniel, onde nos desintoxicamos, onde nos consagramos, nos santificamos, onde fugimos de tudo o que é carnal, para estar sempre em espírito, agradando a Ti, fazendo a Tua vontade. Amanhã, sábado, completamos o 21º dia do jejum. E o domingo será o grande dia do derramamento do Espírito Santo. A todos que sacrificaram-se nesses 21 dias com o propósito de recebê-lo. E quanto a nós que já o temos, avivados vamos ser, fortalecidos ainda mais, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, leva os teus obreiros em segurança, em paz, protege-os, livra-os de acidentes, de catástrofes, livra-os, meu Deus, de homens maus e sanguinários. Ponha os teus anjos acampados em volta para protegê-los e para guardá-los. Nós te louvamos e te glorificamos por esta noite, em o nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E todos que creem digam amém. E graças a Deus, louvado seja o nosso Deus.